Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, retornando para nossos estudos, das nossas lições de jovens. Fiquei um tempo afastado, por motivos particulares, e logo em seguida sofri um acidente, quebrei o calcanhar, motivo que me impediu um pouco também de estar lançando as lições, pelo fato de eu não estar conseguindo andar. Agora já estou firmando o pé, ainda com dificuldade, mas estamos retornando aqui. Quero convidar você que está acessando agora o canal, que é a sua primeira vez, para estar se inscrevendo, para estar nos ajudando, também dando o seu like, para estar compartilhando também esse vídeo, se você gostar, ativando o sininho para receber as notificações, para que juntos possamos estar divulgando mais e mais, para quantas mais pessoas nós conseguirmos alcançar através desse estudo. Estaremos falando sobre a lição de jovens, e essa é a lição do quarto trimestre, que inicia o dia 6 de outubro, e estaremos falando sobre o livro de Provérbios, um livro bastante interessante, também intrigante, pelo fato de ser um livro conhecido como livro de sabedoria ou de ditados, como alguns dizem, ditados populares. Entendemos que o livro de Provérbios, ele foi escrito por Salomão, e a sabedoria de Salomão ela é uma sabedoria dada por Deus. Nós vamos ver aqui a diferença entre conhecimento e sabedoria. É interessante observar que através do conhecimento nem sempre você consegue alcançar a sabedoria, mas a sabedoria te leva a alcançar o conhecimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estaremos vendo no decorrer da lição que são coisas diferentes. Às vezes a pessoa tem um bom conhecimento e não sabe como aplicar. Às vezes as pessoas têm uma sabedoria com pouco conhecimento, através da experiência de vida, por exemplo, a pessoa alcança uma sabedoria. É interessante também que o livro de Provérbios, ele é endereçado aos jovens, mostrando a experiência que eles precisam adquirir no caminhar ao longo da sua vida. Por quê? Porque Salomão, ele está orientando os jovens porque ele entende que quando chega a certa altura da idade, já não há mais espaço para buscar conhecimento, somente a sabedoria. Então, o conhecimento, a sabedoria, você vai buscar durante toda a sua vida. E quando estiver velho, na cultura hebraica, entende-se que o ancião é uma pessoa que já alcançou a sabedoria necessária para a vida, e até porque também muita coisa já não se aplica mais por estar já caminhando para o final. Como ele escreve lá em Eclesiastes, chega um momento em que a pessoa envelhece e o que ele espera é só a morte mesmo. Então, é um livro endereçado a classes jovens para ensiná-los a viver no meio às oferendas que o pecado, que a carne, que o mundo traz e que pode tirar ele do caminho da sabedoria. Nós vamos ver que o livro de Provérbios, não estaremos estudando todo o livro, mas pontos importantes tratando sobre o assunto da sabedoria ali no livro de Provérbios. Então, convite à sabedoria. E ele já inicia falando que temer a Deus é o princípio da sabedoria. Temor ao Senhor é o princípio da ciência, e o louco despreza a sabedoria e a instrução. Então, temer a Deus é o princípio. Quer ser sábio? A primeira coisa é buscar aquele que sabe todas as coisas. Então, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Mas aquele que é louco, ele ignora ali a sabedoria e a instrução. E ele paga muito caro por isso. Resumo da lição: o livro de Provérbios é um manual de ética diária em que Deus se encontra no centro da vida do jovem cristão. O que nós falamos, o livro de Provérbios, ele é um livro direcionado à juventude. Por quê? Porque é nessa fase que você adquire conhecimento para a vida. É nessa fase que você adquire sabedoria para a vida. Muitas vezes, na fase de jovem, de adolescente, você adquire conhecimento para a juventude, da juventude para a vida adulta, para o casamento, para o seu dia a dia, para o estudo, para a faculdade. É nessa fase que você busca esse conhecimento. E esse conhecimento, essa sabedoria, pode ser buscada principalmente na pessoa de Deus, ou melhor dizendo, na pessoa de Deus se busca a sabedoria. No mundo, você busca conhecimento através do estudo, através de pesquisa, mas Deus é através da sua revelação que Ele nos dá a sua sabedoria. Então, vemos aqui, neste trimestre estaremos estudando sobre o livro de Provérbios, veremos sobre a sabedoria que podemos extrair dos sábios conselhos de Salomão, veremos também sobre o que é sabedoria e como se aplica
Na primeira lição, estaremos observando o livro de Provérbios de forma panorâmica, tanto no contexto histórico e cultural. Então, a primeira visão, estaremos dando uma olhada, uma visão geral do livro, né? A época que ele foi escrito, quem escreveu, né? Algumas dificuldades que temos ali dentro do livro de Provérbios, né? E estaremos trabalhando um pouco sobre essa visão mais panorâmica. Depois da segunda lição, estaremos entrando em assuntos específicos voltados para a sabedoria. Então, a primeira lição será mais ou menos nesse parâmetro de visão panorâmica. O livro para a vida. Então, aqui o comentarista colocou a arte de viver. No livro de Provérbios, temos um conjunto de ensinamento para o nosso viver diário. É um livro com inspiração que vem de Deus, uma vez que a sabedoria de Salomão foi concedida por Deus como um dom. O livro nos traz vários conselhos para vivermos sabiamente na presença de Deus. Interessante que o livro foi escrito principalmente para os jovens. Então, é um livro que, como comentarista fala aqui, a arte de viver, e viver bem, viver com sabedoria, viver com inteligência, né? Quantas vezes nós que já estamos um pouco mais velhos, a gente fala assim, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, na minha juventude eu faria diferente, né? E outras coisas você não faria porque realmente você acertou. Mas a maioria das vezes é na juventude que a gente dá muito vacilo, que a gente perde muita oportunidade, que a gente deixa o tempo passar, né? Muita gente vive a juventude ou a adolescência como se não fosse ficar velho, como se fosse viver aquilo pro resto da vida. E muitas vezes quando ele chega lá na frente, ele se arrepende e fala assim, eu poderia ter investido melhor o meu dinheiro, eu poderia ter investido melhor o meu tempo, eu poderia ter arrumado um casamento melhor, né? Eu tive oportunidade, mas tinha conhecimento das coisas, mas não teve sabedoria para viver, né? Então é a arte de viver, e viver realmente é uma arte, né? Você o dia todo, o tempo todo, sempre lutando para fazer o melhor para a sua vida. Então é uma arte sim, né? E nós vamos aprender através de Salomão, que teve ali um período um período de ouro, né? Que ele foi usado por Deus para guiar o povo de Israel, e ali Deus deu para ele sabedoria como nenhum outro rei teve, como nenhum outro homem na terra, né? Quando se fala em sabedoria na terra, o primeiro nome que vem à tona é o nome de Salomão, né? Então vamos ver aí o que ele tem nos ensinar, né? O que é sabedoria? Esta é uma pergunta interessante, uma vez que muitos a confundem com conhecimento. O conhecimento, na maioria das vezes, é através do estudo, já a sabedoria vem de nossa experiência, de como aplicar o conhecimento em nossa vida. Então nós temos aqui, o que é sabedoria? O que é conhecimento? Eu tenho conhecimento em muitas áreas, mas a minha experiência traz a sabedoria para que eu aplique esse conhecimento, né? É igual aquela pessoa que faz uma faculdade, ficou 4 anos na faculdade, e tem uma profissão, tem um canudo, né? Tem ali, mas ele trabalha em outra área, ele tem um conhecimento naquela área, mas não usa, não trabalha naquela área, não se deu bem, ou entrou na faculdade, achou que era aquilo que queria, depois que forma descobre que não é. Então migra para as outras áreas. Então às vezes tem um conhecimento, né? Mas não aplica, né? E às vezes na nossa vida nós precisamos ter esse cuidado. Na academia as pessoas adquirem conhecimento, mas a sabedoria vem de nossa experiência de vida. Não quer dizer que o conhecimento é nulo, só não terá efeito se não for usado com a sabedoria. Então, todo conhecimento é importante, você precisa saber de tudo, né? É importante você conhecer, procurar entender um pouco as coisas, mas a sabedoria vem de Deus e vem também da sua experiência, né? A gente que tem família, quantas vezes a gente olha para nossos filhos e fala assim, eu vou tentar ensinar meu filho a não se trilhar esse caminho, porque eu fui sem sabedoria. Eu tinha conhecimento do caminho, mas não tive sabedoria para caminhar. Eu tinha conhecimento que o caminho, como era o caminho, mas não tinha sabedoria para caminhar. E às vezes a gente fala assim, eu vou orientar meu filho para que ele não faça a mesma coisa que eu fiz. Por quê? Porque para que ele acerte onde eu errei. Então, às vezes a minha experiência negativa me dá sabedoria para orientar pessoas a não seguir o mesmo caminho, né? Então a gente aprende até nos nossos erros. A sabedoria te ensina até no seu erro. Conhecimento não, conhecimento é conhecimento, né? Então, o conhecimento não é nulo, desde que ele seja aplicado com sabedoria. Literatura de sabedoria. Na Bíblia hebraica temos como livro de sabedoria os livros de Jó, Eclesiastes, Cantares e Provérbios. Esses livros têm como fundo básico a sabedoria. Também são conhecidos como livros sapienciais, segundo a Septuaginta, né? Existem outros livros e trechos da Bíblia que têm essa mesma ideia, como por exemplo o livro de Tiago, inclusive conhecido como Provérbios do Novo Testamento, né? No estudo teológico, alguns comentaristas chamam ele de Provérbios do Novo Testamento, que ele traz conhecimentos também para nosso viver cristão, assim como Salomão,
né? O livro de Tiago também é um livro de sabedoria. Mas temos outros livros, como Jó, que é um livro onde há ali um diálogo, né, entre os amigos de Jó e depois com Deus, né, e ali traz muita sabedoria, mostrando que aqueles homens eram homens que conheciam muitas coisas, que tinham bons conhecimentos, mas mesmo com todo o conhecimento que eles tinham, alguns deles demonstrou não ter sabedoria, como os amigos de Jó, por exemplo, que conhecia muita coisa, mas não foi sábio para aconselhar Jó e Deus os repreendeu. Temos o livro de Eclesiastes e Cantares, que também são livros de Salomão, e temos livros que também mostram alguma coisa na área da sabedoria, como o livro de Salmos, por exemplo. O salmista Davi, há muitos salmos que nos traz muita sabedoria em relação a andar com Deus, a ter uma vida com Deus, a caminhar diante das dificuldades, né? O salmista Davi também, um homem muito sábio, pai de Salomão, né? Ele também nos traz muito conhecimento e sabedoria em seu livro, né? Então temos aqui, são livros sapienciais. O livro de Salmos só não entra no livro sapienciais porque ele é considerado um livro poético, né? Então ele não entra muito no livro sapienciais segundo a Septuaginta, que são livros de sabedoria. Vamos ver aqui a composição e estrutura do livro de Provérbios. Provérbio, autoria e data. A autoria é atribuída a Salomão, capítulo 1, versículo 1. Porém, temos outros livros como Agur, outros no livro como Agur e Lemuel. São os capítulos finais, onde aparecem dois homens, né? A palavra de Agur e a palavra do rei Lemuel, que são palavras de sabedoria. Alguns acreditam que esses dois livros foram escritos, foram colocados no período do rei Ezequias, né? Alguns acreditam que foi ali quando foi transcrito, né? Então pode ser que esses dois livros foram acrescentados, esses dois capítulos, né? O de Agur e de Lemuel foi acrescentado neste período. Então não são palavras de Salomão, as palavras de Agur e Lemuel, né? Esses homens têm a sua participação no livro e traz alguns provérbios de Salomão. Porém não todos, né? O livro traz alguns provérbios, por que não todos? Porque olha para você ver, Salomão ele ditou 3.000 provérbios e cantou 1.005 cânticos, né? Só que dos 3.000, no livro de provérbios aparece só 900, então 2.100 provérbios não aparecem no livro, e os seus cânticos também não. Então é interessante que há muita coisa que Salomão escreveu que ficou perdido, né? Existe um apócrifo chamado, né, Livro de Sabedoria de Salomão, que fala que tem mais alguns desses provérbios lá, mas não é canonizado. Então a gente fica com o livro de provérbios, que tem aproximadamente 900 provérbios dos 3.000 que ele ditou, né? Haja vista que ditou 3.000 e o livro tem pouco mais de 900 e não aparece nenhum dos 1.005 cânticos. O livro foi escrito aproximadamente no século X a.C. Alguns acreditam que foi escrito no período de Ezequias, por causa da transcrição. Mas o século X é o período de Salomão mesmo, né? O período ali entre Davi e Salomão, quando ele assume o reino, ali ele escreveu esse livro. No capítulo 25 do livro de Provérbios fala que há mais alguns provérbios transcritos pelos sábios de Ezequias nos sábios do tempo de Ezequias. Então alguns acreditam que no tempo de Ezequias que o livro foi escrito. Porém, a maioria dos escritores entendem que foi escrito no período de Salomão e depois transcrito, escrito de novo, né, no período do rei Ezequias, né? E aí acrescentou-se provavelmente as palavras de Agur e as palavras do rei Lemuel. Estrutura do livro de Provérbios. É escrito em estilo de poesia hebraica, por isso é chamado de livro poético, como falei, assim como o livro de Salmo, né? É um livro sapiencial também, mas é um livro poético. O seu texto está na forma de comparações, contraste e paralelismo, por isso não é possível estabelecer uma organização sistemática, uma vez que os capítulos são de certa forma independentes entre si. É interessante, quando você está lendo o livro de Provérbios, você não consegue ligar um capítulo ao outro, porque são provérbios ditados, né? Então quando eles são ditados, eles são independentes, um depende do outro, né? Não é como um livro histórico, por exemplo, o livro de Atos, ou o livro de Daniel, né? Ou o próprio livro de Isaías, que tem história, que dá para você ligar um capítulo ao outro. Não, o livro de Provérbios, assim como o livro de Salmos, também não tem como ligar um ao outro. Então, são independentes, não dá para fazer uma organização sistemática, então cada teólogo vai organizar da maneira mais fácil que ele achar. Temos a organização na lição, que é muito longa, né? Por isso eu não coloquei aqui, você tem na lição, mas ele não dá para você sistematizar o estudo de Provérbios. Então, quando você estiver lendo o livro de Provérbios,
Você está lendo o capítulo 1 é capítulo 1, capítulo 2 não depende do 1, o 3 não depende do 2, e assim sucessivamente, porque são provérbios ditados e o escrivão foi colocando ali, não é uma história contada, não é uma narrativa, é provérbios, é uma poesia. Né? Outra coisa interessante, que o comentarista fala que o livro trabalha através de comparações, contraste e paralelismo. O que é comparação? É a mesma coisa que Jesus usava quando ele pregava a palavra ali no seu período ministerial terreno, né? No seu ministério terreno. Que ele usava muito a questão de parábolas. O livro de Provérbios tem muitas comparações, estilo parábolas, metáforas, traz parábolas, contraste. O que é contraste? É quando uma história contradiz, ele traz dois paralelos e um contradiz o outro. Ou existe também ironia, né? Figuras de linguagem. E o paralelismo. O que é o paralelismo? Paralelismo é muito comum na cultura hebraica. É quando eles traçam dois textos ou dois versículos, e o de cima contradiz o primeiro, outra hora o de cima discorda do segundo, outra hora ele confirma o segundo verso. Então são paralelos, né? Coloca um versículo, o de baixo contradiz, né? Coloca um versículo, de cima concorda, coloca um versículo, o de cima explica, o de baixo explica. Então seria isso paralelismo. Isso é muito comum em toda a Bíblia hebraica, não só no livro de Provérbios, tem muito paralelismo. Dentro da cultura hebraica eles usam muito, porque os livros da Bíblia hebraica são, todos eles, até para ler, são lidos em forma poética. Se você ouvir, por exemplo, um rabino ler a Bíblia, a impressão que você tem é que ele está cantando, porque é a maneira que eles usam para entender. Eles acreditam que cantando a letra, há mais possibilidade para gravar. Então isso é muito comum. Quando eles estão lendo um texto, eles não lêem igual a gente lê normalmente, né? Eles lêem num tom de melodia, para que consiga gravar. Então por isso há muito paralelismo nesses textos, né? Porque dentro da cultura já é comum a poesia. Convite ao chamado à sabedoria. O propósito do livro de Provérbios. Está registrado no início do livro e o seu propósito, que é conhecer a sabedoria, a instrução, conhecimento dos jovens e conhecimento dos sábios. O livro nos mostra o perigo da insensatez e da tolice, principalmente quando se trata da sabedoria humana. É um livro que atribui a sabedoria ao próprio Deus e como o homem poderá receber essa sabedoria. Faltou ali a palavra receber, né? Então é um livro que ele convida você a buscar a sabedoria no próprio Deus. Salomão fala isso o tempo todo no livro, que a sabedoria só se busca em Deus. O conhecimento você pode buscar no seu dia a dia, numa faculdade, numa profissão, mas a sabedoria ela é exclusiva de Deus. Né? Deus é quem dá sabedoria ao homem. Deus deu sabedoria a Salomão, Deus deu sabedoria a Davi, Deus deu sabedoria a Daniel. Você vai encontrar lá no livro de Daniel que os jovens eram, tanto os três, Sadraque, Mesaque e Abednego, e Daniel eram homens sábios, tinham sabedoria divina, né? A Bíblia fala que Deus deu sabedoria a Sadraque, Mesaque e Abednego. A Daniel deu o dom da revelação. Então, nós vemos ali que Deus é quem dá a sabedoria ao homem. O conhecimento, também o conhecimento, de certa forma, é uma sabedoria, porque Deus ensina o homem a conhecer as coisas. O erro é quando a pessoa conhece e não sabe aplicar. Igual o próprio Salomão, sendo um homem sábio, se você vê no final da história, Salomão cai na idolatria, através das suas mulheres, das suas concubinas, ele cai na idolatria. Ele mesmo fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e no momento da sua vida, ele mesmo sendo sábio, ele deixou de temer a Deus, e ele cai na idolatria, né? Tudo começa em Deus. O livro mostra que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. O princípio é saber, não está apenas... o princípio é saber e não está apenas... E não apenas ter informação, mas antes conhecer as realidades espirituais e ser transformado por ela. Inclusive é um princípio que deve ser aplicado em toda a Bíblia. Ter conhecimento sem sabedoria é como ter ferramenta e não saber usá-la. Né? Tem muita gente, por exemplo, que tem muito conhecimento bíblico, mas não tem uma vida cristã pautada nos princípios cristãos, porque ele não vive. Às vezes ele tem muita sabedoria para ensinar para outros, mas não consegue aplicar a sua própria vida. Tem bastante conhecimento. Quem não conhece alguém, por exemplo, que é um estudioso da Bíblia,
Conhecedor da palavra está desviado do caminho do Senhor, porque não teve sabedoria para seguir o caminho de Deus, não teve temor de Deus. O cara tem muito conhecimento teológico, tem muito conhecimento na Bíblia, mas ele não tem temor a Deus, então ele não sabe nada, ele só tem conhecimento, não tem sabedoria. Porque para ter sabedoria, eu preciso ler a Bíblia, entender a Bíblia, mas entender que eu preciso temer a Deus em primeiro lugar. Se eu não temer a Deus, não adianta eu ler a Bíblia. Quantas pessoas que lêem a Bíblia e pregam heresias, né? Nós encontramos muita gente que está com a Bíblia na mão e estão pregando heresia. Por isso é importante, ao ler a palavra de Deus, buscar nela a presença do Senhor, buscar nela o temor de Deus, para que você não caia nas armadilhas do diabo, né? Porque se você ter sabedoria, ter conhecimento sem sabedoria, é a mesma coisa você ter uma ferramenta, saber para que ela serve, mas não sabe usá-la, né? Escolha a sabedoria. No versículo 20, o autor faz uma personificação da sabedoria como uma mulher que chama ele de fora, que está nos chamando o simples para que esteja atento para as suas repreensões, mostrando o perigo de não aceitar o seu chamado, e depois fala que se arrependerão de não ter atendido o seu chamado. Então ele compara aqui uma comparação, né? Nós falamos sobre isso, sobre uma parábola. Ele fala que a sabedoria é uma mulher, e essa mulher é a sabedoria. Então ela chama os jovens para deleitar-se na sua sabedoria, para aceitar a sua sabedoria. Mas ela fala que aqueles que não aceitar, mais à frente se arrependerão, e vai procurar e não vai encontrar mais. Então, mais à frente a pessoa o jovem vai se lamentar por não ter aceitado o chamado da sabedoria. Então é importante essa sabedoria, aqui numa parábola comparando a mulher. Nós temos inclusive comparações muito relacionadas a mulheres no livro de Provérbios. Inclusive tem também a questão do adultério, mostrando a mulher adúltera, né, o perigo que ela tem ao levar o jovem para o caminho da prostituição. Mostra como que ela faz, qual é o processo, né, da sedução, né, ali no livro de Provérbios. Então, são comparações. Aqui é uma comparação da sabedoria, como se fosse uma mulher chamando o jovem para deleitar no seu conhecimento, na sua sabedoria. E fala que aquele que não aceitar se arrependerá. Nossa conclusão: nesta primeira lição, estudamos sobre a estrutura da mensagem do livro de Provérbios, sua organização, autoria e mensagem. Vimos que é um livro poético, que é considerado pela leitura hebraica como um livro sapiencial. Vimos também que contém, nesse livro, os maiores conselhos dados a Salomão diretamente por Deus para o nosso viver diário. Então a gente vê que o livro de Provérbios, ele é um livro que ele trabalha em todas as áreas da nossa vida, né? Se você ler todo o livro de Provérbios, você vai ver que alguns até o consideram como um livro filosófico. Não é filosófico porque foi Deus quem deu o conhecimento a Salomão. Ele não descobriu perguntando, olhando para a natureza como os filósofos fazem. Os filósofos, eles filosofar é perguntar, é questionar. Não, Salomão, Deus é que deu para ele sabedoria, para que ele buscasse o conhecimento. Então tudo que Salomão falou foi inspiração divina, por isso está na Escritura Sagrada. Exemplo, né, dos 900 provérbios, lembrando que os 2.100 aproximadamente e os 1.005 cânticos não sabemos onde está. Alguns acreditam que se perderam, mas o que está na Bíblia são inspirados por Deus, então não é um livro filosófico. Filosofia é a arte de perguntar, mesmo aquilo que você não entende. Salomão, na verdade, ele recebe de Deus instruções sábias para o dia a dia. Salomão não pergunta. Você vai encontrar muitas palavras no sentido filosófico no livro de Jó, onde há perguntas, né? No livro de Jó, o próprio Deus perguntando para Jó, onde tu estava? Isso é filosofar. Agora, a sabedoria é quando ele já tem a instrução, é só passar adiante. Ele não está perguntando nada, ele está orientando, é diferente de um livro filosófico. Só para ficar bem registrado isso aí. No mais, estaremos mais para frente falando mais detalhado sobre alguns capítulos do livro, sobre alguns fatos importantes do livro. E eu quero pedir a você que ficou até o final que assista às próximas aulas para estar dando sequência a esse estudo, nessa lição importante que é o livro de Provérbios de Salomão, aonde estaremos falando um pouco mais. Aqui nós demos uma introdução, falamos um pouco sobre a sua estrutura, não dá para entrar em todos os detalhes, porque existe, por exemplo, questões se Salomão realmente escreveu o livro, né? Existe polêmica voltada para a questão das datas, né? Mas isso é irrelevante. O importante é que o livro é um livro inspirado e tem mensagens para a nossa vida, para a vida do jovem, para que ele viva bem nessa terra e possa agradar ao Senhor com as suas atitudes, com as suas obras. É um livro que nos alerta contra o pecado, é um livro que nos alerta a viver com sabedoria para que não venhamos mais tarde arrepender e ouvir aquela famosa frase, né, que eu te disse, eu te falei, você não obedeceu, né, como a mulher fala, a mulher quer a sabedoria.
Eu te chamei para o meu deleite, para você deleitar na minha sabedoria. Você não quis, agora se arrepende e agora é tarde. Então, é um livro que nos traz uma grande sabedoria vinda de Deus. É um livro em que Deus fala conosco através da pena de Salomão. Deus fala com você que é jovem, que você que está na faculdade. A faculdade é o lugar onde se busca muito conhecimento, mas as pessoas não são sábias o suficiente para estar ali. Existem pessoas ali que estão estudando muito e não conhecem nada de Deus. Então, por mais que tenha conhecimento, não são sábios. Você numa faculdade, numa roda de amigos, você tem a oportunidade de mostrar a sua diferença, porque além de você ter um bom conhecimento, você tem um temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Então, aprenda a usar, aprenda a valorizar isso e glorifica a Deus por ter Salomão nos ensinando isso, ensinando a você que é jovem a estar buscando essa sabedoria. Não é o autoconhecimento. Tem muita gente que busca conhecimento demais, até mesmo na lição. Às vezes ele quer enfeitar muito. E às vezes Deus está querendo mostrar a você na simplicidade quanta mensagem importante, quanta mensagem profunda existe dentro desses versículos bíblicos, né? É importante o conhecimento, mas sem sabedoria é só exibição, é só exibicionismo, não há sabedoria para aplicar, e se aplica, aplica mal. Mas quando tem sabedoria, muitas vezes você conhece o caminho, mas a sabedoria te ensina como trilhar por ele. Então é importante nós entendermos isso aí. Que Deus possa abençoar você, fique todos com Deus e até a próxima lição, querendo Deus.